Salve, 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 rapaziada! Tudo certo com vocês? Como vocês estão? Como é tradicional, né? Esse vídeo pra gente falar um pouquinho sobre a escalação do Atlético, dar nossos palpites sobre o que eu acredito que o Odair tenha acertado, o que eu acredito que o Odair ele tenha se equivocado, ou pelo menos o que eu faria diferente. E eu quero começar elogiando a escalação num aspecto específico, assim. Eu acho que é uma escalação que ela é realmente muito mutável, assim. Eu acho que é uma escalação que te dá muitas possibilidades de estrutura e a gente vai falar exatamente sobre isso agora. Porque, por exemplo, tendo Benavides na zaga, você pode jogar naturalmente com uma linha de 4, trazendo Benavides para lateral, trazendo o Léo Derek e reconfigurando o meio-campo e fazendo com que o meio-campo, pô, possa ter, sei lá, Patrick, Filipinho, aí você pode ter Mendonça como um ponta, você pode ter Julimar como outro ponta, pode ter Zapelli como meio, pode ter um Viveiros. Então olha como um esquema com 3 zagueiros, com 3 jogadores no meio, com 2 atacantes, ele pode ser completamente alterado sem mudar nenhum jogador. A gente pode ter, por exemplo, também, jogar com 2 atacantes enfim, tentar o Mendonça pela esquerda, o Mendonça pela esquerda em algum momento também, o Julimar caindo um pouquinho mais pela direita, para tentar ter esse cara do fundo, né? O Mendonça a gente sabe que tem um desempenho muito melhor pelo lado esquerdo do que pelo lado direito. Aí no meio campo você pode ter o Zapelli mais à frente, tendo Filipinho e Patrick mais recuados. Você pode ter Filipinho e Patrick mais à frente para pressionar e o Zapelli mais recuado. Então é uma escalação realmente de várias possibilidades. Acho que o Odair, dependendo do cenário do jogo, precisa atacar mais um pouquinho, opta por uma estrutura, precisa defender mais um pouquinho, opta por outra estrutura. Eu vou botar a estrutura que eu acredito que seja a estrutura média aqui, que é basicamente Arthur Dias, Teira e Benavides, Mendonça e Léo Derek, Zapelli, Patrick, Filipinho, Viveiros e Julemar. Começar pelo começo, começar pela defesa. Gosto dessa defesa. Acho que o Benavides é um lateral que tem uma aptidão ofensiva boa. Não sei se eu enxergo muito ele como um zagueiro, mas eu acho que te dá uma alternativa legal, já que você não tem o Esquivel para ser esse lateral zagueiro, você tem um jogador que também tem essa versatilidade. E sempre quando você tem um lateral na zaga, eu vislumbro momentos de dobra, né? Que é basicamente o Mendonça como ala e em algum momento específico do jogo, o Benavides subindo para dobrar junto ao Mendonça em cima do lateral esquerdo do Goiás. Então o Benavides ele pode dar alguma escapada aqui para tentar explorar esse corredor a partir do movimento que o Mendonça ele acabar fazer esse movimento que é muito rotineiro dele vir para dentro quando ele tá pelo lado direito, né? É um jogador que busca muito o centro do campo para finalizar. A gente sempre conta com a boa saída de bola do Arthur, do Teran e do próprio Benavides. Acho que é uma linha defensiva que vai ter essa boa capacidade de fazer essa saída de bola acontecer da melhor maneira possível. E aí a gente falou um pouquinho do Léo Derek também, né? O Léo Derek é um jogador que pra mim ele vem ganhando muita, vou botar até um vermelho diferente aqui. O Léo Derek pra mim é um jogador que vem ganhando muita moral e muita consistência no nível de atuação dele, sabe? Um jogador que eu acho que ele tá simplesmente amadurecendo, assim. A gente tenta encontrar, às vezes, as palavras ideais para definir o momento de um atleta, mas o Léo Derek tá amadurecendo, tá criando coragem, tá ganhando moral para se tornar esse jogador com mais capacidade de apoio, de presença ofensiva. E acho que o time do Atlético vem procurando mais o Léo Derek nesse sentido de podemos contar com esse garoto. Então, o Léo Derek, eu acho que ele vira uma arma mais consistente no time do Atlético conforme ele vai crescendo, conforme ele vai amadurecendo. Um lateral com perfil completamente diferente do Esquivel, né? A gente sabe que o Esquivel é muito mais um construtor, o Léo Derek muito mais agudo, busca muito mais o fundo, tenta muito mais essa alternativa de profundidade. Acho que pode ser interessante para o Atlético, até num jogo mais vertical, no jogo mais direto. Aí você tem no meio-campo o Zapelli, Filipinho e o Patrick. Tenho minhas dúvidas de como esse meio-campo vai funcionar, cara. Sendo bem sincero com vocês, assim. Porque, por exemplo, no clássico a gente teve Dudu, Patrick e Zapelli sendo 3 médios,
jogadores que marcavam e jogadores que jogavam. Mas eu acho que o Dudu ele te dá mais essa possibilidade que o Filipinho. Eu fico pensando se a gente vai avançar o Filipinho para ter o Filipinho pressionando os volantes do Goiás ou se a gente vai segurar o Filipinho na entrada da área. Nesse momento eu não consigo dizer. Mas a gente já fez um vídeo sobre o Zapelli, tá aqui no canal, fica aí a sugestão para vocês verem. Tudo passa muito pelo Zapelli, né? O jogo do Atlético ele é muito condicionado pelo Zapelli, então a gente precisa entender onde o Zapelli se sente mais confortável. E sendo bem sincero, hoje eu vejo o Zapelli se sentindo mais confortável como esse volante, pegando essa bola com menos pressão, vendo esse jogo um pouquinho mais de frente do que um Zapelli entre linhas, numa condição ali de estar sendo pressionado o tempo inteiro, tá tendo seu espaço diminuído o tempo inteiro. Então, acho que o Zapelli pegando essa bola um pouquinho mais atrás, ele consegue articular melhor esse jogo do Atlético, fazer essa circulação de bola acontecer de maneira mais eficiente e no momento de transição ter essa bola para tentar acionar aí sim nossa dupla de ataque, uma dupla de ataque com Julimar e Viveiros que eu acho que ainda falta entrosamento. Eu não vou mentir para vocês. Eu acho que é uma dupla que ela ainda falta se entrosar um pouquinho mais. O Julimar na última coletiva ele admitiu que o Viveiros não é tão associativo, o Viveiros também eu acho que tem alguma dificuldade de sair da área. Eu prefiro o Julimar muito mais fazendo um quadrado de meio campo ali, ou seja, vindo de trás para finalizar, vindo de trás para tentar dar uma assistência do que o Julimar realmente dentro da área. Acho que os jogos contra em Coritiba e contra Avaí, que o Julimar foi mais esse cara de área, acabaram sendo jogos que eu senti o Julimar um pouquinho desconfortável. E o Julimar confortável, com liberdade para flutuar pela direita, pela esquerda, é um jogador que pode desequilibrar. O Julimar vem de um jogo que a gente pô, viu como ele foi importante, 2 gols, finalizando, criando situações, interagindo, se conectando. Então, me importa ter o Julimar confortável. E o Viveiros é esse homem terminal, né? É o homem que precisa ser lançado em progressão, como a gente viu no vídeo mais cedo, o homem que precisa ter essa alternativa de estar sempre atacando a profundidade, porque é um jogador, nesse aspecto, muito diferente de tudo que a gente teve recentemente. A capacidade física do Viveiros pro duelo com os zagueiros é realmente muito acima da média. Aí, pensando nessa escalação, a gente ainda tem algumas boas alternativas. A gente tem João Cruz, a gente tem Leozinho, a gente tem o Luiz Fernando, que vem entrando bem nos jogos. Acho que o técnico daí realmente tem as ferramentas suficientes para um jogo muito decisivo, mas um jogo que o Atlético tem toda a condição de ganhar. Ganhando, a chance de acesso ela fica muito considerável. Empatando, a gente fica com um olhar desconfiado. Perdendo aí, realmente não tem muito o que fazer. Uma final para o Atlético, uma decisão para o Atlético. E, assim, se eu pudesse dar uma nota para escalação, daria uma nota 7. Entraria com o João Cruz no Filipinho. Entraria com o João Cruz no Filipinho. E tentaria menos fazer essa dupla de ataque. Não gosto dessa dupla de ataque, o Julimar e Viveiros. Basicamente, as mudanças que eu faria no time. Beleza, rapaz? Tamo junto. Era.